Voltando aqui à live, tivemos problemas técnicos, correto? Espero que todos vocês voltem. Então estávamos falando sobre o Hobbit hoje, né? É o que nós queremos falar e meditar um pouco, né? Voltamos à live, sejam todos bem-vindos novamente, desculpa aí. Então é o seguinte, né? Nós temos o Hobbit, que é uma criação do Tolkien. Ele inclusive também teve outros livros, né, anteriores, né? Ele inclusive foi amigo de C.S. Lewis, né? Existem vários documentários dizendo como Tolkien, influenciou o Lewis a conversão, né? Só que é o seguinte, o Lewis parece que ele não se converteu ao catolicismo, né? Ele se converteu ao protestantismo e ele frequentou a igreja anglicana, né? Tudo bem, Cris? Como é que você tá? Seja bem-vinda. E aí eles sempre tinham aquele clube deles chamado Inklings, né? Que eles conversavam, né, sobre várias coisas, né? Filosofia, etc. Inclusive sobre suas obras, né? Inclusive ali o Tolkien falou um pouco do Senhor dos Anéis, que ele estava pensando em criar, ou melhor, vamos dizer assim, a Terra-média, não o Senhor dos Anéis em si, né? Que é o mundo lá do Lewis. Do Lewis não, do Tolkien, né? E o Lewis também falou um pouco das Crônicas de Nárnia, correto? E por aí vai. Então, vamos lá. Quero fazer uma reflexão com vocês sobre o livro O Hobbit, né? Do Tolkien. O que nós podemos aprender com o Hobbit? Acho que é uma questão assim de desafio, aceitar as consequências da vida, e isso inclui inclusive, meu Deus do céu, que analfabeto eu sou, hein? Inclui, inclusive, só um minuto aqui, deixa eu. Voltando, né? Foi só o nariz ali, não foi só aqui nas frentes das câmeras não, você é louco. Então é o seguinte, né, eu quero só fazer uma meditação na primeira parte, né? Se nós analisarmos essa obra, né, como que foi, obrigado pela saúde, como que foi a coisa, o desenrolar, né, da história. Inclusive, vocês estão falando aí que é o prelúdio do Senhor dos Anéis, existe uma coleção de 10 livros chamado History of the Middle Earth, né, História da Terra-média, escrito pelo Tolkien, né? Eram esboços, correto? Que contam até prelúdios antes do Hobbit. São 10 volumes, né? Não tem em português, tem em inglês. E parece que essa editora que veio para o Brasil, eu não lembro agora, Thomas Nelson, acho que é o nome, ou alguma outra, tá ou pretende traduzir ou já está traduzindo esses 10 volumes, né? Aí o que acontece? Existe um site, acho que é o Tolkien Brasil, para quem tem curiosidade, que lá você tem uma lista cronológica, né? Qual a ordem que você tem que ler sobre os livros da Terra-média, né? Porque a Terra-média não inclui só o Senhor dos Anéis. Tem várias e várias histórias, né? Tem o Senhor dos Anéis, tem o Hobbit, tem outros livros que não me vêm à cabeça agora. Tem um livro, tem um romance, tem a criação do mundo. Eu li alguns, não li todos, mas existe essa lista que é legal, porque, por exemplo, você começa a ler o primeiro capítulo do Hobbit, depois você passa para o segundo capítulo do segundo livro do Senhor dos Anéis, depois você vai voltar para um livro lá do History of the Middle-earth, depois você vai voltar lá para um Silmarillion, né? Também tem. Aí depois você volta pro Silmarillion, aí depois você tem uns contos inacabados da Terra-média, né? Ele monta a história de uma maneira que você possa ler de uma maneira cronológica, né? Isso é muito interessante, correto? Deixa só o nariz aqui rapidinho de novo. Pronto, saiu o nariz, não vou zoar na frente das câmeras. Então,
Vamos pensar comigo, né? Então você vai ter a história do Hobbit, né? Aquele livrinho ali, que é o Hobbit, né? Você vai ter várias raças ali, vai ter homens, elfos, né? Anões e hobbits, né? Anões e hobbits parecem semelhantes, mas vamos dizer assim que os anões eles são mais barbudos, né? Até a anã, né? No caso a fêmea do anão, tem barba também, né? Pra gente ter uma ideia. Então são bem barbudos mesmo, né? Hobbits, e nervosos, etc. Normalmente trabalham em minas. Os hobbits não. Os hobbits são mais tranquilos, são seres mais pacatos, né? Por assim dizer, né? E o Hobbit, o personagem principal da nossa história, é o Bilbo Bolseiro, o Bilbo Baggins, né? Como chama na tradução inglesa, né? E o Gandalf, né? Quando eu li Senhor dos Anéis faz muito tempo. A tradução que tinha na época dizia que chamava Gandalf de Gandalfo. Você vê, faz muito tempo isso, né? Sei lá quando foi que eu li também, mas assim, era um infante, né? Uma criança, né? Então o que acontece? O Bilbo está ali na sua casinha pacífica, apenas sentado, etc., olhando a paisagem, por aí vai, e chega o Gandalf, né? O mago, por assim dizer, ele chama ele para uma aventura. Vamos sair e fazer uma aventura? Né? O que você acha? Você tá louco? Eu tenho aqui minha vida, eu estou muito bem, estou tranquilo, já tenho aqui a minha casinha, tenho as minhas coisas, minha vida totalmente pacata, você está pedindo para fazer uma aventura? Você é louco? É óbvio que isso aqui ele não fala exatamente isso, mas é mais ou menos entender. Ele rejeita essa aventura, por assim dizer, né? E o Gandalf, ele insiste, né, no Bilbo. Não, esse cara tem que participar da minha trupe para essa aventura. Tudo bem, Lucas? Salve! E o que acontece? Certo dia, certa noite, o Bilbo tranquilo, achando que ele não iria ter aventuras na vida dele, né? Não ia ter emoções e desafios, que o que importava para ele era ter uma vida tranquila, pacata, só ficar no Facebook, mexer no Twitter, escrever algumas coisinhas ali, não é? Voltar para casa, trabalho e tal. Aquela rotina, aquela coisa simples, né? E o que acontece, de repente, o Gandalf leva 12 anões, né? São 12, se não é 11 não, né? São 12 para casa dele. E ele falou, pô, mas... Né? E os anões são aquela coisa, né? Bagunceiros, etc. Aí começa a bagunçar a casa dele, fica aquela coisa... Você imagina, para um cara, para alguém que tem tique de limpeza, não é? Alguém que tem que estar tudo organizado, é um horror. Né? A vida ela tem que ser extremamente controlada. Qualquer ponto que venha a sair, qualquer parte da vida que você não consiga controlá-la, o sujeito já fica nervoso, não sabe o que fazer. Você já viu várias pessoas assim, né, que tem que ter tudo controlado, a própria vida, a sua vida, a vida das pessoas que estão ao seu redor, né, a vida dos seus parentes, porque senão pira, não é? É uma coisa extremamente interessante. E o que vai acontecer nessa história, não é? Então ele tá lá, etc. E o Gandalf chama ele de novo. Né? Então nós precisamos de você para essa aventura. E essa aventura aqui é que nós teremos que, enfim, roubar o ouro, né? De um dragão que vive nas minas. Né? Não me lembro se agora o nome é as Minas de Moria. Não é? Mas se não for, me perdoem, tá? E no filme eles mudam um pouco isso, tá? No filme ele fala que eles querem reconquistar a Terra. Politicamente correto o negócio, né? Enquanto no livro eles dão nada querendo roubar o tesouro do dragão, né? Enfim. Mas a parte mais importante aqui, né? Então a aventura é assim, nós temos que ir lá, pegar o tesouro que está com o dragão. E você, Bilbo, você vai ser um ladrão. Ou um ladino, né? Usam a expressão ladino. Ah, tudo bem, Raquel? Seja bem-vinda, né? Erebor. Isso, obrigado, André. Erebor. Agora, pense o seguinte. Né? Pense o seguinte. Isso é extremamente
é interessante. Porque imagina para uma pessoa, não é, pacata, que tem a sua vidinha ali, que, enfim, chega todo dia em casa, trabalha, enfim, tem aquela rotina. De repente, ele tem que mudar a vida dele inteira para seguir um chamado de, vamos dizer assim, um ser superior. Vocês já pararam para pensar nisso? Como isso é, de certa forma, chocante? E acontece? Quantas e quantas pessoas nós já vimos por aí que simplesmente largaram tudo que fazia, dinheiro, aquele trabalho, ou até aquela namorada, enfim, para seguir a vocação, não é? Sair daquela vida, etc., e falar, não, eu preciso seguir aquilo que realmente importa. Então, presta atenção, isso que aconteceu nesse episódio do Hobbit não é algo anormal. Né? Quantas e quantas pessoas nós vemos na história da igreja, principalmente, que simplesmente largaram tudo, abandonaram tudo e falou, não, eu vou servir a Cristo, etc. Ou quantas pessoas, até na vida profissional mesmo, não é? Largaram aquela profissão, abandonaram aquele emprego, simplesmente ou para se dedicar mais para sua família, ou porque realmente queria fazer aquilo que seu coração chamava, né? Mas não no sentido da paixão, né? Eu sei que essa expressão coração chamava parece meio paixão, mas sabe, aquela coisa, se eu não fizer isso, eu não consigo viver, mesmo que eu ganhe, sei lá, muito pouco. Então, assim, não é uma coisa normal. As pessoas olham a cena desse filme e acham que isso é impossível. Não é impossível. Né? É uma coisa muito natural e chega a ser um pouco difícil também. Não é? Porque você vai ter que fazer uma ruptura com tudo aquilo que você tinha antes. Não é muito fácil, tá? Mas continuando a história aqui. O que vai acontecer? O Bilbo olha para aquela oferta, você vai ter uma quantidade do dinheiro e tal. E ele faz a pergunta, né? A pergunta mais importante. Eu quero que vocês prestem atenção. Qual é a pergunta mais importante? Bilbo pergunta assim, eu voltarei vivo? E o Gandalf fala, olha, eu não sei. Mas se você voltar, você não voltará ao mesmo. Essa é uma parte muito importante. Por quê? O Gandalf não deu garantias para ele de que você vai voltar com ouro, com prata, sendo considerado o herói do século, não é? Que você vai ter sucesso, não é? Porque o sucesso é um dos grandes fetiches, né, da modernidade. Todo mundo quer ter sucesso, mesmo que ninguém saiba o que seja exatamente isso, não é? E o que as pessoas chamam de sucesso, sei lá, onde o Bill Gates está, Steve Jobs, não é? Isso é o sucesso. Pelo menos assim na mente, por assim dizer, padrão. Não é? E o Gandalf fala pro cara na hora, não sei. Não sei, não faço a mínima ideia. Mas essa viagem vai te transformar. E qual que é a resposta dele? Acho melhor não ir. Ou pelo menos ele hesita no primeiro momento, não é? Então, assim, muitas vezes nós deixamos de fazer certas coisas na nossa vida porque não vai ter sucesso. Esse sucesso, assim, por exemplo, de ser muito famoso, né, de ter riquezas, correto? De ter riquezas, assim, estrondosas, claro. Eu não tenho nada contra isso, tá? Não sou socialista, antes que as pessoas pensem, né? Eu quero que você ganhe muito dinheiro, aliás. Mas, assim, então, se você está me chamando para fazer um negócio que não vai ter esse tipo de sucesso, para que eu vou fazer? Não é? E você veja bem,
Se você fizer isso, vai mudar a sua vida, vai mudar o seu caráter, vai mudar quem é você, a sua própria pessoa, a sua visão de mundo, vai mudar você interiormente. Não, mas isso eu não quero. É muito interessante, né? Porque aí acontecem as duas coisas, né? O sujeito fica pobre e fica burro. Não quer fazer nenhuma das coisas, tá? Você só quer fazer se tiver sucesso. Mas também você quer fazer algo que você pode ter uma riqueza espiritual? Ah, também não. Então não enche o saco, pô. Basicamente, isso, né? Muito interessante essa parte. Muito interessante. E serve pra gente refletir mesmo. Não é? E o que vai acontecer depois com a história é o seguinte, é que ele... Aí que acontece? Existem duas versões, tá? No livro, ele meio que vai à força ali, né? Os anões, ele levam ele, né? No filme, eu gostei da parte como eles fizeram no filme, porque quando todo mundo vai embora e ele fica feliz, não vou pra essa aventura, etc, vou ficar aqui. Me desculpem os puritanos, mas eu gosto dessa parte do filme também. Ele começa a olhar para aquele contrato, né, que ele tinha que assinar para poder ir para a aventura. Ele começa a olhar, não tem mais ninguém. Ele começa a pensar, talvez seja a única vez na minha vida que eu irei ter uma aventura assim. Que eu irei conhecer pessoas diferentes, que eu terei que lidar com situações totalmente difíceis e complexas, que eu terei que andar com pessoas que eu não gostam de mim, eu acho que elas são totalmente, sei lá, mal educadas, não é? Que não tem meu padrão intelectual, né? E eu posso também morrer, né? Eu posso sofrer vários perigos. Agora não vou ter mais o conforto do meu lar, eu vou me machucar. Né? Vou me machucar, mas que coisa terrível, não é? Mas ele pensa tal e ele sai correndo, né? Ele, não, dá aquela coisa, sabe quando você... Não, é melhor eu ir. Melhor eu não ficar aqui parado, é a última vez da minha vida, e etc, etc. O pior cego é aquele que não quer ver, tem razão. Então você veja como essa lição ela é importante desse trecho do livro do Hobbit, né? Muitas e muitas vezes nós ficamos mobilizados, não por causa... imobilizados, né? Não por causa do dever que nos chama, né? Mas pelo medo, pela ansiedade do desafio, né? Você tem um desafio para ser enfrentado, a vida te chama para você enfrentar um desafio e você não quer ir. Você fica paralisado. Não é? Então, por exemplo, aquela empresa que você queria abrir, não é? Aquele novo trabalho que você queria ter, ou começar um relacionamento, não sei, ou, enfim, uma academia, uma língua nova, não é? Aquela lista de estudos que faz tempo que você olha para aquilo é incompreensível para mim, eu não tenho capacidade, né? Mas eu gosto do Hobbit, porque assim, apesar de ter seres humanos ali na Terra-média, eu gosto do Hobbit porque ele representa muitas pessoas, também representa muitos tipos de homens, sabe assim, meio que frágil, que não quer sair do seu conforto do seu lar, certo? Mas sair do conforto é necessário para você conseguir várias coisas da vida, não é? Por exemplo, eu vou contar algo interessante. Eu, quando eu estava na engenharia, eu falei, esse negócio não é para mim. Esse negócio não é para mim. Estou trabalhando aqui por causa do dever, né? Mas eu sei que eu tenho que fazer outra coisa, né? Eu acho que o meu negócio assim é explicar para as pessoas como as coisas funcionam, tentar entender e explicar exatamente o que eu estou fazendo aqui agora, né? E só que eu sabia de uma coisa muito importante. A partir do momento que eu abandonasse aquilo, né, eu iria perder coisas que eu dava muito valor. Primeiro, prestígio, né? Uma coisa é você chegar e falar que você é engenheiro. Outra coisa é você chegar e falar que faz live no Instagram. O coffee, faz filosofia, não é?
Mas assim, as pessoas, uau, né? Que legal, tal. Ninguém fica empolgado quando você fala essas coisas. Quando você, eu vou fazer humanas, né? Eu vou fazer filosofia. Ainda mais os problemas que a gente tem hoje em dia, né? Que todo mundo já associa com maconheiro, com esquerdista, né? Com vagabundo e etc. Primeira coisa que vem na minha cabeça, eu vou perder todo o meu prestígio. Vou perder todo o respeito que eu conheci através. Que eu consegui através do quê? Apenas através do diploma. Então não era um respeito assim de verdade, era um respeito, vamos dizer assim, artificial, não é? Um prestígio artificial que não, vamos dizer assim, não acrescentava de verdade. Não, mas você começa a pensar nessas coisas, né? A sociedade te falando, os seus amigos, não é? Você imagina seus amigos falando, não é? Todo mundo falando na minha orelha também é a mesma coisa. E assim, e é muito interessante porque aí você vai ver várias coisas, né? Por exemplo, ninguém te incentiva. Ninguém te incentiva, né? Não vou mentir, teve alguma, eu estou sendo hiperbólico aqui, tá? Teve uma ou duas pessoas que me incentivaram. Mas essa parte, por exemplo, da ruptura, ela é muito difícil, né? Muito difícil, porque a sensação que se tem, que se passa, é que a partir do momento que você fizer uma ruptura com tudo aquilo que você construiu, com tudo aquilo como as pessoas te conhecem, sabem como você é, o engenheiro Luciano e não sei o quê, o engenheiro Oliver, né? Parece que o passo seguinte parece que você vai estar pisando em vidro, sabe? E cada pisada parece que o vidro está se rachando. Porque antes eu estava no conforto, tranquilo, basicamente o futuro garantido, não é? Esse que o brasileiro quer, futuro garantido, né? Por isso que a maioria de nós quer ser funcionário público, correto? Não estou mentindo, né? Então, assim, essa ruptura, ela sim é muito difícil, né? Eu sempre chamo aquele dia que eu decidi de Noite Escura da Alma, né? Eu coloquei esse nome poético, porque eu não consegui dormir. Fiquei assim pensando, hoje é hora de eu pedir a minha demissão. Hoje é o momento, né, de pedir a demissão. Aí quando eu fui lá pedir, me mandaram embora antes. Graças a Deus. Não precisei fazer tanto esforço pra isso, né? Então, assim, óbvio que, gente, ninguém precisa seguir meu modelo de vida aqui, não tô falando pra ninguém, eu não sou um exemplo. Né? E você faz isso aí, você tem família, não é assim, né? Todas essas coisas você tem que ter alguns aspectos, como a circunstância, né? Ver se é possível, dever. Eu solteiro, ainda continuo solteiro, a única coisa que eu precisava pagar era minha casa, né? O aluguel da minha casa e as coisas, né? Sei lá, conta de luz e comida. E eu tinha uma grana, né? Eu falei, agora eu vou ficar 2 anos só estudando. Né? Eu podia, pelo menos eu economizei nesse tempo todo, né? Então, assim, pensa o seguinte, ocorreu há quase 7 anos, né? E eu não estaria aqui agora. E não é fácil, porque, por exemplo, eu tô atingindo mais ou menos a minha faixa salarial anterior, mais ou menos agora, né? Mais ou menos agora. Né? Pô, talvez seria muito mais, talvez não sei. Mas aquela coisa, se você não for fazer, não é? Você nunca vai descobrir. E o mais importante de tudo é aceitar as consequências. Né? Você não pode ficar pensando assim, que nem o Bilbo ele foi correndo. Né? Vamos viver essa aventura. Você não pode falar, tomei essa decisão e não deveria ser assim. Cara, você tem que aceitar as consequências. Não pode ficar chorando. Senão você não vai fazer nada. Aí você toma, você reclama e volta para trás. Você lembra a história do... qual que é a história? A história do Moisés? Você é professor? Bem, tô dando aula agora, né?
Mas não sou professor de escola pública não, tá? Minha esposa briga comigo porque já acompanha vídeos do professor lá há vários anos. Vídeo como esse do Oliver e não ver o resultado do crescimento. Exatamente. Tipo, recebe por isso? Não. Não recebo. Né? Então eu quero contar uma história. Vocês lembram a história lá do povo de Israel, quando eles ficaram no Egito, saíram do Egito, não é? E foram para a Terra Prometida? Todo mundo queria ir, né? Então houve a ruptura do escravo para o sujeito liberto, não é? O que acontece na viagem, né? Eles poderiam ter chegado em alguns dias, né? Ou em alguns meses, mas por que eles demoraram 40 anos? Por quê? Eles tomaram a decisão de ir viver essa aventura, construir uma nação, ser um povo, sair das garras da escravidão, só que na primeira dificuldade, o que eles falaram? Era melhor voltar para o Egito. Porque pelo menos lá a gente era escravo e era feliz. Não é? Então, assim, esse tipo de atitude a gente também não pode tomar. Tomei uma atitude agora e eu vou voltar para trás porque é tudo uma merda. Não, meu amigo. Se for aquilo que realmente você quer, tem que continuar em frente, seguindo o velho conselho do Jordan Peterson que eu sempre falo para vocês, não é? Nunca se compare com os outros. Se compare consigo mesmo. Isso é muito importante, porque senão você vai olhar que o cara tem mais likes no Instagram, você entra em depressão. Não é? O cara tem mais visualizações não sei aonde, você entra em depressão. Todo mundo gosta de falar, acho que todo mundo já viu essa história, mas eu vou contar de novo, né? Eu tô aprendendo violão. E assim, eu tô me comparando comigo mesmo, né? Agora eu tô evoluindo. Se eu olhar no YouTube e ver o japonês de 5 anos tocando Jimmy Cliff, dedilhando lá, eu nunca vou conseguir. Vou começar a me comparar com o cara? Não, me comparo comigo mesmo, a própria evolução, não é? Então, é isso, né? Eu não sei quais atitudes vocês estão pensando em tomar na vida de vocês, correto? Mas eu acho que se a vida está te chamando para um desafio, não é? E você não quer ir porque acha que não vai ter o sucesso que o mundo deseja, esse sucesso, vamos dizer assim, que um dia vai acabar, então repense 2 vezes. Quer dizer, repensar já é 2 vezes, né? Repense, né? Repense a sua decisão. Porque como foi dito para o Bilbo, né, o que o Gandalf disse, né? Olha, não sei se você vai voltar dessa aventura, tá bom? Mas se você voltar, você jamais será o mesmo, correto? Então, um beijo para as meninas e um abraço para os meninos. Fui.